Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Gênesis aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Hoje, capítulo 39 e capítulo 40, para ficarmos dentro dessa nota lateral. Então vamos começar. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou 12 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Capítulo 40. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho
tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros esta interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Vamos agora à nota lateral. Lições para a vida. Localize-se. Apesar do sofrimento vivido por José devido a seus irmãos o terem vendido como escravo, Deus usou a situação para abençoá-lo. Primeiro, um oficial egípcio confiou-lhe seus negócios domésticos. Quando ele resistiu aos assédios sexuais da mulher do oficial, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro e fez com que fosse preso. Novamente, mesmo na prisão, Deus aprimorou o caráter de José. Observe: a fim de experimentar o poder de Deus, muitas vezes os líderes suportam adversidades. Em seguida, eles são erguidos para dar sua colaboração. Medite. Não dê ouvidos às velhas vozes, abra bem os olhos para as novas escolhas. Quem sabe você só esteja a uma oração de distância de um mas. Deus gosta de oferecê-los. Ele deu um mas para Pedro. Você se lembra dele? Pedro, o que fala antes de pensar? Deus acabou com a fortaleza de Satanás que estava em sua língua. Para ter uma prova, leia o sermão de Pedro sobre o Pentecostes em Atos 2. Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro. Veja Lucas 22, de 54 a 62. E José, o fracassado, vendido pela própria família, condenado à prisão a pedido de seu patrão, ele poderia vir a ser alguma coisa? Sim, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Veja Gênesis de 37 a 50. E a que se divorciou 5 vezes? A mulher que os homens descartavam, Jesus discipulou. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo a toda a sua vida. A mulher samaritana foi a primeira missionária de Jesus. Veja João 4, de 1 a 42. Outra prova
de que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10:4. Pedro meteu os pés pelas mãos, José foi preso no Egito, a mulher samaritana foi casada 5 vezes, Jesus estava morto no túmulo, mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou o evangelho, Jesus ressuscitou. E você? Você escreve sua história? Seu mas está te esperando. Aplique. Deus frequentemente desenvolve líderes mediante humilhação e sofrimento. Se você tem uma posição de liderança, compreenda que tanto o sofrimento quanto o sucesso vêm com o trabalho. Ambos edificam o caráter e a habilidade. Anime-se com os exemplos de José e Jesus, 2 líderes que superaram o sofrimento para guiar e para amar. Aceite seus problemas de hoje como oportunidades para o crescimento. E é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 40 do livro de Gênesis e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.